Glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 14. Vamos ler aqui alguns versículos. Mateus 14, do verso 22 ao verso 22 ao 34. Tá bom? Essa passagem é muito conhecida por diversas vezes. Nós já pudemos ver essa passagem sendo mencionada aqui na nossa igreja, e ela realmente é muito familiar a todos nós. Mas nós vamos aqui, com a bênção de Deus, nós vamos garimpar algumas preciosidades, né? Para o nosso enriquecimento, porque Deus sempre tem riquezas para compartilhar conosco. Então diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto que nos fala sobre dificuldades, nos fala sobre crises, sobre problemas. E todos nós, de certa forma, passamos a vida inteira lidando com crises. As crises, elas começam na nossa vida logo por ocasião do nosso nascimento. Quando nós nascemos, o evento ou o advento do nascimento de uma criança, já ali se manifesta uma crise. Pelo fato da criança ser removida do ventre da sua mãe, isso já é um trauma, né? Um trauma necessário, um trauma natural, mas é de certa forma um trauma, porque a criança vai estar saindo de um ambiente abrigado, confortável, seguro, e estará sendo lançada para um mundo desconhecido, estranho, diferente. Então, há aí já uma crise estabelecida. Eu não quero dizer que é por causa disso, mas já nesse primeiro momento, é comum as crianças, ao nascerem, já nascerem chorando, né? Então a gente já começa a chorar desde cedo. Desde o nascimento a gente já começa a chorar. E tem umas crianças, como foi o meu caso, que não choram quando nascem e precisam chorar. Essas crianças normalmente elas apanham um pouquinho. Eu levei umas palmadinhas do médico para chorar. Então eu já nasci chorando e apanhando, ou apanhando
e chorando. E assim, as crises, elas vão se desencadeando por toda a nossa caminhada aqui na Terra, né? Em todo tempo, nós estamos precisando lidar com crises. Em todo tempo, nós estamos precisando resolver problemas. E alguém já disse que viver é resolver problemas. Sob certo ponto de vista, essa é uma grande verdade. Viver é resolver problemas. Em todo tempo nós estamos precisando resolver problemas. Alguns problemas são positivos, outros são negativos. Nós costumamos sempre atribuir a essa expressão problema algum acontecimento negativo, mas é possível que haja problemas positivos. Por exemplo, só a título aqui de ilustração, vamos imaginar um esposo dizendo para a esposa: minha filha, esse final de ano nós vamos viajar nas férias e a gente precisa decidir se vai para Porto Seguro ou para Maragogi. É um problema, tem que ser tomada uma decisão, mas é um problema positivo, é um bom problema. Então existem vários momentos da nossa vida em que nós lidamos com a necessidade de tomar decisões, mas as questões que envolvem essas decisões são questões boas, são questões positivas. Mas nós não podemos nos iludir, porque a verdade é que a maioria dos problemas que nós precisamos enfrentar, dia após dia, são problemas negativos, são dificuldades, são demandas que batem à nossa porta, que precisam ser atendidas. Nem sempre nós conseguimos atendê-las. E quando a gente não consegue atender a essas demandas, aí outras áreas da nossa vida acabam sendo abaladas, acabam sendo atingidas. Ora, até no momento em que quando nós acordamos, né, ao acordarmos, a maioria das pessoas, já no ato seguinte, vão procurar se alimentar. A maioria vai procurar se alimentar, né? Vai procurar tomar o café da manhã. Por quê? Porque é preciso resolver um problema fisiológico. A alimentação ali é, na verdade, a reposição de vida, né? De energia, para que as pessoas possam retomar as suas atividades. Então, de certa forma, isso é um problema que precisa ser resolvido. Só a título de ilustração. Mas nós poderíamos ficar horas aqui apresentando circunstâncias que fazem parte da nossa vida e que são problemas e que a gente precisa estar em todo o tempo resolvendo. Mas nós aqui lemos acerca de uma passagem, um acontecimento, que foi um acontecimento um tanto quanto traumático para os discípulos de Jesus. Foi um problemão que eles precisaram enfrentar nessa ocasião. E diz o texto bíblico, nós lemos, mas diz o texto bíblico que Jesus estava ali, de um lado, né, do mar, e Jesus dá uma determinação, dá uma ordem para os discípulos, para que eles entrassem no barco e fossem adiante, e passassem para a outra banda, né? E Jesus iria ficar ali por enquanto, despedindo a multidão, enquanto os discípulos se lançariam ao mar para fazerem aquela travessia. Jesus ficou ali e os discípulos foram. Provavelmente, o barco em que os discípulos estavam era um barco rudimentar, talvez movido a remo. Naquela época não consta que havia barco a motor. Então, era um barco bem rudimentar, bem arcaico. E aí os discípulos, eles foram remando mar adentro, e diz o texto que em uma certa altura da navegação, levantou-se um vento,
As ondas começaram a se encrespar, a crescerem, e houve ali uma grande dificuldade dos discípulos de continuarem aquela travessia, de irem adiante naquela navegação. Por quê? Porque por mais que eles remassem, por terem um vento contrário a eles, eles tinham dificuldades de avançar. As águas, as ondas estavam ali, as correntes estavam no sentido contrário, e eles, por mais que se esforçassem, eles não conseguiam ir adiante. E isso foi acontecendo por uma noite praticamente inteira. Eles lutando ali contra as intempéries, contra a força do vento, contra o levante das águas, eles foram entrando pela noite. E aí diz o texto que por volta da 4ª vigília da noite, que é justamente o período que no calendário ali judeu, né? Esse período da 4ª vigília é de 3 da manhã até as 6, 3 da madrugada até as 6 da manhã, porque esse horário judaico ele era contado mais ou menos assim, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 18 horas até as 21 horas, a segunda vigília das 21 às 0 hora, a terceira vigília das 0 hora até as 3 da manhã, e a 4ª vigília da noite, das 3 até as 6. Então era assim que era dividido. E o texto fala que Jesus, olha, a 4ª vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E aí, vamos avançar aqui no nosso texto, no verso 26, que diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eu fico imaginando como é que estava comprometida a visibilidade naquela condição do mar, a ponto de que Jesus vindo em direção aos discípulos, os discípulos não conseguiram identificar com clareza a pessoa de Jesus. Talvez por conta da própria agitação do ambiente, ou talvez por conta do medo que tomava o coração dos discípulos, porque o texto também vai dizer que eles estavam cheios de medo, eles estavam aterrorizados, a ponto de Jesus se aproximar um pouco mais deles e dizer: olha, tem de bom ânimo, se animem, sou eu, não temas. Então Jesus ele se apresenta ali, é como se ele estivesse dizendo: ei, acalmem-se, respirem, sou eu estou aqui. Por mais que eles de repente por um momento estivessem vendo um fantasma, por mais que por conta talvez do medo, eles estavam a visão estava tão embaçada, tão distorcida, que ao invés de deles virem que ali estava o socorro, que ali estava quem iria mudar a situação, quem iria controlar aquela agitação, por mais que fosse Jesus que estivesse ali, eles, por conta das circunstâncias em que eles estavam, eles viam aquele que viria como o abençoador, eles viam como que se fosse um fantasma. E talvez eles sentiram mais medo ainda. Porque se por um lado eles estavam com medo por causa do perigo da tempestade, agora, por estarem vendo, pelo menos em um primeiro momento, um fantasma, imagine que esse medo se potencializou ainda mais. Aí, queridos, nós continuamos aqui, e no verso 28 diz assim: e respondeu-lhe Pedro, após Jesus ter falado: não temas, sossega, se acalma, relaxa.
sou eu, tem de bom ânimo, sou eu, anima a tua alma. Não vai acontecer nada que de repente o teu coração está pensando que vai acontecer. Não vai acontecer a mensagem que o teu medo tem ministrado a você, não vai acontecer. Não vai acontecer isso que de repente a tua mente está processando e está criando, não vai acontecer. Se acalma, eu estou aqui, tenha bom ânimo, não vai acontecer. Não deixe que as circunstâncias comecem a criar mensagens no teu coração, ministrações à tua alma, dizendo que é o fim, que não vai dar mais, que acabou-se, não. Porque ele diz, eu estou contigo, não temas, por mais aterrorizante que seja a situação, eu tenho o poder de controlar todas as coisas. Eu tenho o poder sobre todas as coisas. Então, naquele momento, Pedro, quando Jesus disse assim, olha, não temas, sou eu. Aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí olha o que Jesus responde, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E aí eu vejo aqui, queridos, acontecendo na vida de Pedro, algo que é muito comum acontecer na vida de todos nós. Nós, que como já dissemos, vivemos para resolver problemas, porque de certa forma o viver é resolver problemas. O viver, depois que o pecado entrou no mundo, o viver aqui está diretamente relacionado com resolver problemas. E aí, a gente percebe através dessa postura de Pedro, como acontece na nossa vida aquilo que a gente pode chamar de variação de ânimo. Variação de ânimo. Veja, em um momento, Pedro está aterrorizado, com um terror tão intenso a ponto de que a sua visão, ao invés de ver a realidade que era Jesus chegando para salvar, Jesus chegando para ajudar, ele estava vendo era um fantasma. Veja que ponto estava aqueles discípulos, e em especial o próprio Pedro, aterrorizado. Aí Jesus diz, não temas, sou eu. Aí naquele momento ele, se é o Senhor, então me manda, eu ia aí, do jeito que o Senhor está, andando sobre as águas, eu também quero. E Jesus, vem, ele foi. Ora, que variação de ânimo. Em um momento o ânimo de Pedro estava completamente destroçado. Tudo o que ele sentia era terror, medo. Em um outro momento, lá está Pedro saindo do barco para andar em cima da água. E ele foi andando em direção a Jesus. Mas aí diz o texto bíblico, vamos lá, verso 30. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ora, em um momento ele estava com medo, em um momento ele estava cheio de coragem, a ponto de sair do barco e enfrentar aquele vento, enfrentar aquela tempestade e caminhar em cima das águas. Mas no momento seguinte, alguma coisa aconteceu, alguma mensagem foi ministrada, e ele, ao invés de rejeitá-la, ele assimilou, ele tomou para si. Então aquilo que, por um momento, confiando em Jesus, cheio da coragem, ele não conseguia ver como um obstáculo, que era o vento, a ponto dele ir,
caminhando sobre as águas e enfrentando o próprio vento, em um outro momento, alguma coisa aconteceu que o fez parar para pensar: ei, o vento está soprando ainda. O vento está soprando. Meu Deus, eu estou caminhando em cima da água. Mas o ser humano não caminha em cima de água. A água não é um lugar apropriado, não é um ambiente apropriado para alguém caminhar. Aí, de repente, eu estou aqui conjecturando, ele começa a, sabe, em um relance, ele começa, de repente, a chegar a várias conclusões de que ele estava fazendo algo que humanamente era impossível. E aí, quando ele começou a raciocinar, quando ele começou a trazer para uma dimensão, para um fenômeno que é sobrenatural, quando ele traz para dentro desse fenômeno a razão, aí, queridos, a coisa cessa. E é exatamente isso que acontece muitas vezes conosco. De repente nós estamos aqui cheios de ímpeto, fluindo na unção de Deus, sabe, cheios de autoridade, a gente está indo, e nós estamos avançando, e nós estamos penetrando no sobrenatural de Deus, e nós estamos de repente quase colocando a nossa mão na nossa bênção, quase tomando posse da vitória, mas nós temos um adversário, nós temos um inimigo que não nos quer ver prevalecer, então ele aciona gatilhos. Não é que esses gatilhos vão conseguir nos parar, se nós continuarmos ousadamente caminhando na direção daquele que disse: venha, caminhe, prossiga, vá adiante. Se nós formos caminhando na força do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, o diabo pode acionar o gatilho que for, que nós não vamos parar. Mas a questão é que às vezes nós estamos avançando, nós estamos fluindo, cheios de autoridade e de fé, e ele aciona gatilhos, e de repente, a gente acaba parando para ouvir, parando para dar atenção a esses gatilhos. E é aí, queridos, que nesse momento, a gente começa a ter a sensação de que nós estamos sozinhos, mesmo o Senhor estando conosco, mesmo Ele estando ali dizendo: pode vir, mas a gente já de repente deixa de enxergar o Senhor ali. Talvez a gente volte a enxergá-lo simplesmente como um fantasma, simplesmente como algo da nossa imaginação, como algo irreal. E aí, quando a gente começa a ser convencido de que é algo irreal, que a gente começa então a projetar o nosso olhar para as circunstâncias. E aí nós vamos ver que as circunstâncias, elas são maiores do que nós. E aí, meus queridos, a tendência é afundar. E só Jesus para estender a mão novamente para nos resgatar. Então veja a variação de ânimo. Em um momento Pedro tinha medo. No momento seguinte Pedro estava cheio de ousadia. No momento seguinte Pedro já estava com medo de novo. Meu Deus, e eu olhei para isso, eu me identifiquei. Não adianta eu querer, não adianta, a realidade é essa, minha e muito provavelmente a sua. A gente parece não, isso é verdade, nós estamos bem, sabe, caminhando, a cabeça erguida, avançando, e daqui a pouco a gente se olha, e, ei, cadê aquele homem que estava correndo, cheio de ousadia, de autoridade, declarando, vivendo mesmo, sabe, poderosamente na presença, cadê aquele homem? De repente está lá, amoado, encolhido. Aí de repente esse mesmo homem, ou essa mulher um pouco mais à frente, já está de novo, e aí vai nessa variação de ânimo. Eu me lembro aqui de algo que aconteceu com Davi. Se a gente, projeta aí por gentileza, Carol, o Salmo, Salmo de número 3, o verso 5. Eu sempre achei muito interessante esses dois momentos de Davi.
Olha o que Davi fala no Salmo 3, no verso 5, ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu vejo assim Davi falando isso, e aí eu vejo assim, ele de manhã acordando, se espreguiçando, o sorriso 15 para as 3, né? Aberto de ponta a ponta. Ah, que coisa boa. Deitei, dormi e acordei. O Senhor me sustentou, o Senhor me embalou, o Senhor cuidou do meu sono. Me sinto tão bem, me sinto tão recuperado. Estou pronto para começar agora um dia que vai ser um dia maravilhoso, cheio de vitória. No Salmo 3, no verso 5, Davi fala isso. Agora veja, no Salmo 6, no verso 6, o que é que ele diz? Vamos lá, Carol, 6. Olha aqui Davi: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. E aí, se você ler o Salmo 6, você vai entender o que estava acontecendo ali. Mas veja, em um momento, ele diz que deita e dorme como um anjo, né, como uma criança. No momento seguinte, no Salmo 6, passo 4, 5, chega o Salmo 6, ele está dizendo: eu já não aguento mais, a noite toda chorando. Ele fala assim: eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. Veja o verso 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é algo que acontece com todo ser humano. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também passava por esses momentos assim. Mas a gente vai ver aqui que não é porque hoje de repente nós estamos bem, amanhã a gente não está muito bem, que nós vamos entregar os pontos. Porque vejam, aqui nesse texto que nós lemos, nós temos os discípulos dentro de um barco no meio de um mar agitado, e nós temos Jesus chegando para socorrer. E nós precisamos ter isso em mente. Se nós clamarmos ao Senhor nos tempos de aflição, Ele sempre vai estar pronto a nos socorrer. Ele sempre chega. Isso é fato, Ele sempre chega. Ele nunca vai rejeitar, Ele nunca vai fazer ouvidos de mercador. Ele sempre vai ouvir, Ele sempre vai corresponder. Se nós clamarmos, Ele vai atender, Ele vai ouvir, Ele vai fazer alguma coisa. Não necessariamente da forma como nós gostaríamos que Ele fizesse, mas Ele vai fazer. E diga-se de passagem, o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Então Jesus chega aqui, o vento soprando, e Ele manda Pedro ir em direção a Ele. Nós falamos que aqueles discípulos estavam enfrentando um grande problema. E talvez olhando em um primeiro momento, o grande problema ali era o vento. Pelo menos olhando superficialmente, a conclusão que nós chegamos é que o problema todo ali era o vento que estava agitando as águas, que estava fazendo o barco ficar meio que descontrolado, dificultando o avanço. Era o vento. Aos nossos olhos, o problema ali era o vento. E Jesus chegou. Jesus chamou Pedro. Mas Jesus, naquele momento, não acalmou o vento. Existe um outro texto que a gente conhece também, que fala, Jesus ali dormindo no barco, o vento levantou, acordaram Jesus, e naquele momento Jesus mandou o vento cessar. Mas aqui, nesse momento aqui, Jesus não mandou o vento cessar. Ele chamou Pedro, e Pedro foi enfrentando o vento. Nós já vimos que por causa do vento, ele acabou duvidando e afundando. Mas pastor Rubens, se Jesus chegou, se eles estavam passando por aquela tribulação,
Por que que Jesus não repreendeu o vento? Por que que Jesus não acalmou o vento? E aí eu respondo a você da seguinte forma: Jesus não acalmou o vento ali, porque naquele contexto o problema não era o vento. O problema não era externo, o problema era interno. O problema dos discípulos ali não era o vento. Por mais que numa primeira leitura a gente tenha essa sensação, mas o problema não era o vento. O problema estava dentro dos discípulos. Porque tendo o Senhor ali com eles, eles ainda aceitavam a ideia do medo. Eles aceitavam o medo lhes dominar. Mesmo tendo Jesus ali pronto para ajudá-los, eles ainda tinham dúvidas, eles não criam. É tanto que no final aqui, Jesus no verso 31, quando ele estende a mão para pegar Pedro, ele diz assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, o problema ali, naquele momento, era a dúvida, não era o vento. E aí onde eu quero chegar com isso, para nós concluirmos a nossa reflexão. Muitas vezes, queridos, nós estamos tendo que administrar os problemas, às vezes nós estamos gastando energia, fazendo uma leitura errada. Nós estamos gastando energia lutando, tentando estabilizar uma situação, tentando controlar um problema, quando na verdade o real problema não é aquilo que nós estamos vendo, não é aquela leitura que nós estamos fazendo, o problema é outro. E a gente aí de repente fica perguntando para Jesus: Jesus, eu clamei, eu sei que o Senhor me responde, por que que o Senhor não resolve isso? Aí ele responde para nós: porque esse não é o problema, o problema é outro. Nós é que muitas vezes fazemos a leitura de que o problema é aquele, mas aquele que vê a realidade, que vê profundamente, ele sabe que o problema não é aquele que nós estamos apontando. O problema é outro. A nossa visão, assim como a visão daqueles discípulos que viram Jesus como se fosse um fantasma, viram a solução como se fosse mais um problema, além do que eles já estavam tendo. Percebam, Jesus havia chegado, já estava ali, e eles estavam vendo mais um problema além da tempestade, um fantasma. Isso é a visão do homem, isso é a visão do ser humano, de alguém que é tão instável, alguém que não tem estabilidade, a ponto de viver, como nós falamos, numa variação de ânimo, em um momento está assim, e de outro momento está de outra forma. Quem somos nós, queridos, para dizermos, esse é o meu problema? Quem somos nós? O meu problema, se resolver isso, resolveu a minha vida inteira. E às vezes o Senhor está falando: não, o teu problema não é esse. O teu problema é outra coisa. E deixa eu te falar, eu estou usando isso para justamente tratar esse teu problema. Então esse não é o problema. Essa é a ferramenta que eu estou usando para te sarar, para te curar. Você está achando que aquilo ali que deve ser sanado. E eu estou dizendo: tem de bom ânimo, confia em mim, avance sobre isso que tenta te paralisar, avança sobre isso que tenta te colocar medo, se anime, tenha bom ânimo, porque o que você precisa, eu sei como corresponder, eu sei como responder. Então eu quero aqui nesta noite, simplesmente, trazer essa palavra ao seu coração, dizendo:
não se precipite. Não se precipite. Não confie no seu próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. Submeta ao Senhor. Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor os teus projetos. E quando aqui Salomão fala sobre consagre ao Senhor todos os teus projetos, na verdade ele está dizendo assim, olha, submeta ao Senhor tudo que diz respeito à sua vida. E quando você submete a Ele, aí os teus planos vão ser bem-sucedidos. Por quê? Porque Ele vai te fazer enxergar realmente o que você precisa enxergar. Você não vai estar olhando para uma coisa, quando na verdade você precisava estar olhando para outra. Você não vai estar dando atenção para uma coisa, quando a tua atenção deveria estar voltada para outra direção. Você não vai estar se desgastando para resolver, para se livrar de uma coisa, quando de repente, ou provavelmente, essa coisa pode ser até uma ferramenta de Deus, para que uma vitória seja alcançada na sua vida. Verdade, irmãos. Às vezes a gente não entende, mas a resposta de Jesus para nós aqui nessa noite é: o que faço mesmo você não entende agora, mas depois você vai entender. Você vai ver que aquele vento, que aquela tempestade era eu. Não tem um hino que fala, a tempestade sou eu, o vento forte sou eu. Quem está balançando o teu barquinho sou eu. Mas ao mesmo tempo que eu balanço esse teu barquinho, eu digo assim, vem na minha direção. Avança, marcha sobre as águas. Marcha sobre essas águas turbulentas, agitadas. Marcha, pode marchar. Pode vir, eu garanto. Louvado seja Deus. Então, queridos, que o Senhor, a cada dia, abra a nossa visão, nos faça enxergar aquilo que precisamos, para nós não estarmos nos desgastando com coisas infrutíferas. De repente, a gente luta tanto para vencer uma coisa, e a gente descobre que, na verdade, a vitória sobre aquela coisa não nos leva para um outro nível, não nos leva para um outro patamar. Nós simplesmente lutamos, nos desgastamos e não houve prosperidade. Mas que o Senhor ministre sobre nós a revelação dEle, coloque o colírio dos céus nos nossos olhos, e nos faça enxergar, nos faça compreender o porquê que muitas coisas acontecem na nossa vida. Não é que Ele precisa nos dar a satisfação, mas à medida que Ele vai compartilhando conosco, nós vamos concentrando a nossa energia no que realmente merece a nossa atenção. Amém? Você pode curvar a sua cabeça nesse momento? Vamos fazer uma oração. Você que de repente está aqui, você que está conosco, também acompanhando através da internet, queria que você entendesse isso. Essa enfermidade, essa dor no seu coração, essa angústia, essa dúvida, esse temor, podem ser reais. Nós não estamos dizendo que são coisas imaginárias. São reais. Mas, se elas chegaram até você, é porque Deus permitiu, de alguma forma. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada chega até nós, se Ele não permitir. Uma vez que nós somos meninas dos olhos de Deus, então nós somos a menina dos olhos. Se alguma coisa vier em direção aos olhos do Senhor, o Senhor vai nos proteger. Somos a menina dos olhos de Deus. Mas se chegou, é porque Ele tem um propósito através disso. Um propósito. E a palavra de ânimo para nós, a
palavra que Ele libera a nós aqui nesta noite é: nessa tempestade, eu estou no controle. No meio dessa agitação, eu sou aquele que no momento certo vou determinar: cesse, faça-se bonança, faça-se tempo bom. Louvado seja Deus.